Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Nos últimos dias a gente está vendo nos jornais uma multiplicação do posicionamento da grande mídia contra o Alexandre de Moraes. Mas como é que será que a gente deve reagir a esses posicionamentos dessas pessoas que se calaram durante tanto tempo e foram cúmplices de tudo isso que está acontecendo? A gente vai discutir um pouco disso no programa de hoje. Mas a gente vai falar também, é claro, sobre o maior dos pesadelos do Xandão, o Chris Smith, o congressista americano, o cavaleiro da esperança do povo brasileiro, que foi formalmente convidado pelo Senado Federal a vir ao Brasil, ou melhor, a ir ao Brasil. Eu vou mostrar para vocês o convite com exclusividade. E a gente vai falar ainda sobre o debate de Trump versus Biden, a revanche, que vai acontecer na quinta-feira, não sem antes a gente passar sobre um pouco do que está acontecendo nas Forças Armadas do Brasil. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Então eu peço a você que sente o dedo no like, no botão do repost na rede do Elon Musk e mande esse link desse programa para todos os seus amigos e principalmente, claro, para os inimigos, porque afinal esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. E eu não poderia começar o programa de hoje sem fazer aquilo que eu venho fazendo incessantemente há bastante tempo, que é pedir para que você passe a utilizar um VPN. Eu sempre fico muito feliz de ver aí a quantidade de pessoas no chat que estão dizendo, olha, Proton VPN, eu estou usando VPN, eu estou usando VPN, eu estou usando VPN. Isso é fundamental. Eu já disse, quando nós tivermos milhões de pessoas no Brasil usando VPN, o Alexandre deixa de ter o poder de fechar o Twitter no Brasil, deixa de ter o poder de fazer com que o Rumble saia do Brasil, etc, etc. Nós estamos transmitindo esse programa ainda pelo Rumble, mas as pessoas no Brasil só conseguem ter acesso pelo aplicativo porque o site está fechado no Brasil. E a gente precisa tirar esse poder do ditador. E você pode fazer isso, a minha sugestão é que você faça isso através do Proton VPN, que é patrocinador aqui do programa. Com o Proton VPN você protege a sua internet, você passa a ter privacidade, não só dos tiranos da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal e etc., mas você passa a ter também privacidade da quantidade gigantesca de hackers e pessoas que querem te fazer mal. Você passa a ter acesso a todo o conteúdo do mundo inteiro bloqueado no Brasil. Inclusive, há várias coisas que não estão no catálogo dos serviços de streaming, Netflix, Amazon Prime, etc, etc. Mas você se protege contra ataques de propaganda, ataques de malwares, vários tipos de ataque, você realmente se protege. E eu recomendo o Proton VPN porque é o melhor dos serviços, é o que eu já usava há muito tempo. Você pode assinar por $4,49 por mês ou $5 no plano de 12 meses, $4,99, mas eu sempre falo para você que está passando por um momento de dureza, para você, na pior das hipóteses, clicar aqui embaixo para se cadastrar gratuitamente. Se você clicar aqui, ó, tem essa opção, experimente sem risco. Você pode fazer um plano, você tem 30 dias, mesmo que você faça o plano de 2 anos, você tem 30 dias para desistir caso você não queira. Mas você tem mais de 6 mil servidores em 90 países para você conectar, ou seja, é inderrubável pelos ditadores do Brasil. E você tem também, funciona para 10 dispositivos, e você pode obter o VPN Plus ou o VPN Free. O VPN Free é o gratuito, ele funciona, ele não é tão bom quanto o Plus, mas ele funciona. Então se você tiver duro, baixa o VPN Free. O importante é, num caso de dificuldade, você tem uma forma de acessar a internet sem censura. Deixa eu me organizar aqui. Aliás, eu peço de antemão desculpas a vocês, porque... Aliás, isso não é uísque, é suco de maçã, infelizmente. Mas eu peço desculpa antemão para vocês, porque eu tô com febre, gripado. Então, se eu não tiver no meu melhor dos dias hoje, foi mal. O problema do Paulo Figueiredo Show é que o Paulo Figueiredo Show precisa do Paulo Figueiredo funcionando. E hoje eu confesso a vocês que não estou 100%, até para preparar o programa não foi essa maravilha toda, não. Eu estava mais interessado na menina do Rock Tour do que em qualquer outra coisa para falar com vocês aqui hoje. Até porque a menina do Rock Tour, eu estava postando no meu Twitter,
ela representa meio que o conservadorismo popular, que é diferente do conservadorismo puritano. Eu já falei que do qual eu quero distância, né? O conservadorismo dos costumes, das moças que tem que estar com aqueles vestidinhos como se tivesse em 1950, um conservadorismo nostálgico, do qual eu quero distância. Então a menina do Rock Tour, ela conseguiu irritar não só a esquerda, né? No meio do Pride Month, ela dominou a internet, como ela conseguiu irritar as feministas, ela conseguiu irritar o pessoal do Pride Month, sem dúvida nenhuma, as feministas, o Pride Month conseguiu irritar um monte de gente e ainda irritou os conservadores puritanos. Então, parabéns para a menina do Rock Tour, que uniu os homens do país inteiro. Eu só fiquei prestando atenção nela nesses dias de febre, o pessoal compartilhando no chat. Hashtag Rocktour. Rocktour. A menina está vendendo. Isso não tá, obviamente, não está no script do programa. A menina está vendendo boné já, tem foto dela autografando. Se você for na Amazon dos Estados Unidos, já tem mais de 7 páginas de itens do Rock Tour para vender. Então, realmente foi um fenômeno que conseguiu irritar absolutamente todo mundo, então tenho o meu respeito. Mas, tirando a menina do Rock Tour, se tem uma coisa que está me dando um enorme gosto de ver na internet, é justamente a mídia sentando o pau no Alexandre de Moraes. A mídia está sentando o pau no Alexandre de Moraes sem dó, e eu quero ilustrar aqui com alguns exemplos do que eu estou falando. Então, você vê aqui, ó, essa Folha de São Paulo, só para dar eu vou dar alguns exemplos aqui hoje, é 23 de junho, censura não é bagunça. Se o STF pretende manter sua cruzada contra a liberdade de expressão, que ao menos haja como profissional. É uma correção aqui, né? Porque o texto original era se o STF manter a sua cruzada, e aí a conjugação deveria ser mantiver, né? A sua cruzada contra a liberdade de expressão, que ao menos haja como profissional. Essa eu vou comentar aqui um pouco só sobre cada uma delas. Essa é da Lígia Maria, mestre em jornalismo. Ai, meu Deus. Pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Você imagina se essas pessoas estão começando a falar, se uma doutora em jornalismo, mestre em jornalismo, doutora em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo, na Folha de São Paulo, está começando a sentar o pau no Alexandre, você está vendo que a coisa está mudando de figura, né? Aqui, ó, como qualquer outro profissional, um censor tem obrigação de seguir os princípios básicos para exercer com eficiência sua nobre função. Nobre função. Eu espero que tenha sarcasmo aqui. O mínimo que se espera dele é que analise o material a ser mantido longe dos olhos e ouvidos da população. Um censor que não vê o filme antes de vetá-lo é como um cozinheiro que não prova a comida que prepara. Não, não é. Claro que não é. Quem escreve uma estupidez dessa? Temos censores amadores no Brasil. Em 2022, o TSE proibiu a exibição de um documentário a que nenhum dos membros da corte assistiu. Mediunidade, telepatia, nunca saberemos. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou tirar do ar as reportagens da Folha. O motivo alegado foi o que a Justiça havia arquivado o caso de 2015, a gente tratou isso no programa. Aí ela fala assim, o problema é que o magistrado da Corte mais alta esqueceu de avaliar o material que censurou. O problema não é a censura, o problema é que ele esqueceu de avaliar. E aí ela diz, censura não é bagunça. Se o Supremo pretende manter sua cruzada contra a liberdade de expressão, em vigor desde que Moraes determinou que a revista Cruzoé retirasse do ar uma reportagem sobre o seu colega ministro Dias Toffoli em 2019, precisa dar um exemplo. Seu modus operandi, suas decisões refletem nas comarcas do país. O que é interessante, é claro que há um problema de dissonância cognitiva aqui no texto, ou então uma ironia fantástica que eu não consegui captar, mas é que ela fala, não, tem uma cruzada contra a liberdade de expressão, ela pode acontecer. Esse é o ponto. Né? Mas está uma bagunça. Então o texto tem dois componentes importantes. O primeiro é o reconhecimento de que há uma cruzada contra a liberdade de expressão e censura. O segundo que é uma bagunça, é uma crítica explícita, aliás, ao Supremo Tribunal Federal e ao Alexandre de Moraes. Esse é só um exemplo, eu vou partir para outro exemplo aqui. Essa do dia 22, essa também do dia 23. Suspensão de perfis por Moraes vira caixa preta com sigilo e exclusão de PF e PGR.
com ordens mantidas em segredo, somente o ministro sabe o total de contas derrubadas em seus inquéritos. Essa é a reportagem do Matheus Teixeira, também pela Folha de São Paulo. E eu, como sempre, peço desculpas aqui. Eu só abro o site Folha de São Paulo, etc., quando eu preciso ilustrar o que está acontecendo na grande mídia, na velha mídia. Normalmente eu não exponho vocês, até por uma questão de saúde pública, mas eu estou tendo que expor aqui só para citar a Folha de São Paulo. Aí tá aqui, ó, Matheus Teixeira, as decisões do ministro Moraes que não envolvem pedidos da Polícia Federal ou pareceres da PGR, além do sigilo imposto em inquéritos, têm impossibilitado o acompanhamento global de quantos perfis foram suspensos por eles e por quais motivos. Tá aqui, o ministro recuou da censura da Folha. Em alguns casos, ao longo de 5 anos de investigações comandadas por ele, nem a PGR nem a PF tiveram acesso ao conteúdo antes da ordem de providência enviada às plataformas, até mesmo em determinações envolvendo quebra de sigilo, como foi o meu caso. Como demonstrou a Folha, numa outra reportagem da Folha, que a gente pode até abrir aqui, porque é uma reportagem mais antiga, da Folha de 18 de abril, né? Ou seja, a Folha já estava começando a criticar o Supremo Tribunal Federal. O ministro também derrubou perfis e conteúdos apenas com base no relatório da Assessoria Especial de Desinformação. A reportagem é extensa. Eu não vou ler toda aqui no ar, mas é uma reportagem extensa falando sobre as ilegalidades das ações do STF dentro da Folha de São Paulo. Se você não leu, o Estadão fez um novo editorial do jornal Opinião do Estadão neste domingo, dia 22, intitulado Ânimo Censório. Espanta a facilidade com que o STF suspende a liberdade de expressão, chegando às raias do absurdo. Até os entreveros conjugais de um deputado tornaram-se risco às instituições. E o Estadão está mencionando aquilo que a gente tratou longamente na semana passada, no último Paulo Figueiredo Show. Mas veja, trechos aqui, né? O caso encô a censura imposta por Moraes em 2019, na reportagem da revista Cruzoé, que eu mencionei aqui. Foi no âmbito desses inquéritos. Essa parte é importante, ele fala aqui, ó. Na ocasião, Moraes também recuou, mas esses inquéritos intermináveis, elásticos e secretos já correm há 5 anos e a sociedade ainda não sabe quem supostamente ameaça as instituições, como são articuladas essas ameaças, nem os seus propósitos, mas eles têm servido de pretexto para toda sorte de intimidação e arbitrariedade. E aí o editorial segue aqui, fala, para piorar, a censura não era só descabida, mas o STF não tinha competência para determiná-la. Na raiz de mais essa arbitrariedade está a confusão espúria entre as autoridades e as instituições que representam. Pessoas que supostamente ofendem juízes ou políticos agora são investigadas por ataque às instituições ou até por crimes que nem sequer existem, como desinformação e discurso de ódio. Mesmo a censura de conteúdos caluniosos é excepcionalíssima e exige a certeza além de qualquer dúvida razoável. Como diz o bordão, para quem tem um martelo tudo é prego, para quem se autoatribui jurisdição universal de defesa da democracia e da verdade, qualquer coisa que pode virar, abre aspas, subversão da ordem ou abre aspas, quebra da normalidade institucional, até briga de marido e mulher. Isso é mais um exemplo. Vou a mais um. Essa coluna do Fernando Schuller, na Veja, as lições de Voltaire. Nosso rastro de pequenos e grandes abusos já vai longe. Essa é dia 22. Repare aqui, eu estou pegando 2 dias, 22 e 23, para citar a avalanche de críticas que se proliferaram ao Alexandre de Moraes na velha mídia. Esse aqui é muito interessante porque começa com essa conversa do Fernando Schuller com uma amiga jornalista sobre o caso do Felipe Martins, e obviamente que isso é extremamente curioso, porque muita gente entendeu que isso era uma forma de confirmar os prints, que não se sabe se são verídicos, da Juliana Dalpiva, onde ela falava justamente sobre esse assunto, né? Porque ele diz aqui, comentei com uma amiga jornalista que escreveu sobre o caso do Felipe Martins. Ela foi rápida. Não faz isso, disse ela com jeito querido. E aí o texto, ela chama, cada um
mandando um querido, é um queridismo enorme de um para os outros. Por quê? Perguntei já antevendo a resposta. Porque esse treco de prisões de censura, prisões e censura, abre aspas, da direita não tem jeito. É como aquela traição sobre a qual o casal não fala. Tem muita coisa errada, mas é melhor empurrar por debaixo do tapete. O que, de fato, se a jornalista falou isso, é uma coisa horrorosa, porque é um péssimo conselho, inclusive do ponto de vista conjugal, né? E tem alguém perguntando no chat se a Veja ainda existe. Existe, pior é que existe. Ele fala assim, achei criativo, é isso mesmo, mas resolvi escrever. Talvez eu seja meio implicante. Há muita semelhança entre isso e o suposto diálogo que não sabemos se é verídico, que vazou, sobre o qual eu não comentei. Sobre o que eu posso comentar é sobre, não só essa é uma crítica na velha mídia ao Alexandre, mas ela é também uma exposição na velha mídia de uma cultura, que é a mesma cultura da qual trata os diálogos vazados, onde os jornalistas sabem que existe algo de errado acontecendo, eles simplesmente jogam para debaixo do tapete porque sabem que é importante censurar a direita. E eu digo a vocês há muito tempo que este é o entendimento vigente da esquerda. Eu não encontro mais ninguém dentro da esquerda que justifique, com base no império das leis, o que o Alexandre de Moraes vem fazendo, não só com o Felipe Martins, mas contra todos nós. O que eles dizem é: isso é necessário para combater um mal maior, que é a ameaça à democracia do bolsonarismo. E é nessa linha de defesa, que eu não vou passar aqui, porque já foi inclusive passado no show da manhã, que o vídeo, a entrevista, que o ministro Barroso, que adora dar entrevista, adora falar sempre, como diz o Marco Antônio, não pode ver o microfone que ele já quer cair de boca, ele está falando a respeito disso, quando ele diz: nós passamos por uma prova de fogo contra a democracia, foi uma coisa muito difícil que nós passamos. Mas repara, a fala dele está no pretérito. Não estamos mais passando. Nós passamos no pretérito. A coluna do Fernando Schoeller, ela é um primor. Absolutamente incrível. Ela fala sobre o Voltaire, e eu preferia sobre como Voltaire defendia o império das leis, até para os adversários, e eu recomendo a leitura. Mas aqui, ó, ela chama que o nosso rastro de pequenos abusos já vai longe. Voltaire talvez tenha sido grande mestre, e as suas histórias sempre me cativaram. Uma delas é Jean Calas, o comerciante de Toulouse, queimado na fogueira em 1762, acusado de matar o filho por motivos de religião. Voltaire agarrou aquele caso com as unhas. Escreveu, apelou a Paris, aos tribunais e ao rei. E virou o jogo. Há discussões a respeito dos motivos do Voltaire, mas tudo bem. A outra história ainda mais reveladora, sua defesa do jovem Jean-François de Labarre, acusado de profanar um crucifixo e debochar da religião. Labarre era um tipo de iconoclasta que se recusou a retirar o chapéu numa procissão, e isso era coisa pesada na época. Possivelmente foi bem mais do que pintar uma estátua com batom, lá em Brasília, ele está falando de uma das presas de Brasília. Labarre terminou na fogueira como Calas, foi o último francês queimado por blasfêmia. A coluna é muito boa, é muito boa. Ele diz assim: o que temos no país, o que temos é um país que vai se acostumando, empurrando certas histórias para baixo de um imenso tapete. Até quando? Não faço a menor ideia. E eu recomendo a leitura inteira da coluna, eu compartilhei no meu X. O que é interessante de todas essas coisas num universo de 2 dias, é que isso era impensável há poucos meses. É quase que um linchamento das decisões do Alexandre em poucos dias. E se você pensasse, isso era completamente ausente da mídia do ano passado, quando o grosso disso estava acontecendo.
O que nos traz, certamente, a pergunta: o que mudou? Por que isso está acontecendo agora? Será que o Fernando... Por que o Fernando Schuller resolveu fazer essa coluna agora? Será que as pessoas finalmente acordaram? Por que a Folha está falando disso agora? Não teve nenhuma mudança, isso sequer é uma notícia. O fato de que os bloqueios que aconteceram, a maioria desses bloqueios, e a reportagem da Folha diz isso, aconteceram em 2022 ou 2023. Os advogados já vinham reclamando que não tinham acesso aos autos. Será que todo mundo acordou? Será que bateu uma consciência? Será que é um grande awakening, né, do jornalismo brasileiro? Eu aposto que não. Então, no que eu aposto? Eu aposto que o Alexandre se tornou inútil e pesado demais para o sistema. Eu digo inútil porque, se você parar para pensar, a função primordial já foi atingida. Qual era a função primordial? Tirar o Bolsonaro da presidência. Qual era a função secundária? Criar um chilling effect. O que é o chilling effect? Né? Chilling vem de congelamento, de frio, de congelamento, das pessoas pararem, ficarem estáticas, com medo. Um chilling effect é um efeito de medo que você gera nos demais, quando se faz alguma coisa com um, né, e ele serve como exemplo para os demais ficarem todos quietos. Sabe a quantidade de empresários que tem medo de doar para qualquer causa de direita porque tem medo de ser alvo do Alexandre? E eu não estou eximindo aqui esses homens da covardia que um ato desses representa. Mas ele foi alcançado através do objetivo, através das ações, por exemplo, do Alexandre de Moraes prendendo aquelas... busca e apreensão, bloqueio de conta daqueles empresários, colocando aqueles empresários com base em print de grupo de WhatsApp dos mesmos jornais, dos mesmos grupos de mídia. Se eu não me engano, inclusive, foi literalmente do mesmo. Eu acho que a reportagem tinha sido de alguém do UOL, do qual faz parte a Folha, que serviu como origem. Não me lembro mais, talvez Piauí, alguém assim. Vocês me corrijam aí no chat. Cheirou o chilling effect. As pessoas já têm medo de falar. 60 e poucos por cento, 62% dos brasileiros têm medo de manifestar suas opiniões na internet. O objetivo já foi alcançado. O Bolsonaro, segundo... certamente está lá, quieto, no canto dele, com medo de sequer falar em manifestação. O objetivo foi alcançado. Então a utilidade do Alexandre se torna menor. E essas pessoas só fazem conta com relação ao custo-benefício. O benefício caiu. E o custo? Ora, o custo disparou. É pressão de Elon Musk, é pressão de Congresso, é pressão é ameaça de embargo. É cada vez mais veículos falando, é cada vez mais Brasil se tornando um pária. O sistema percebeu que a relação custo-benefício do Alexandre se tornou negativa. E eu diria, sem medo de errar, que o sistema, percebendo essa relação, está considerando seriamente a possibilidade de descartar o Alexandre. Considerando a possibilidade. O que tem a ver com a forma... Esse é o padrão das revoluções, né? O processo revolucionário termina com os revolucionários guilhotinados. E eu diria, eu fiquei sabendo, né, que tem coisa pesada para sair sobre o Alexandre na Folha, com investigação, print, etc, etc. Quem viver verá, tomara que saia, vamos ver se eles vão publicar. Mas eu fiquei sabendo, tenho as minhas fontes também, que tem uma investigação profunda, meio que bala de prata.
E tomara que a Folha publique. Mas diante da publicação desse tipo de reportagem, você tem duas formas de receber esse novo posicionamento da velha mídia. A primeira forma é a forma que eu diria para mim que é a instintiva. E é muito fácil para mim, né? É a natural. A minha reação natural seria essa. E qual é essa reação? É dizer assim, olha, onde é que vocês estavam? Folha de São Paulo, Estadão, Veja, Schuller, quem mais que... Como é o nome da outra? Lídia? Como é que é o nome da mestra? Lígia Maria. Lígia Maria, onde você estava quando eu fui censurado? Onde você estava quando o Alexandre estava fechando o Terça Livre? Onde você estava quando o Alan dos Santos foi mandado de prisão, pediu de extradição, o nome dele na lista da Interpol? Onde você estava quando uma juíza, Ludmilla, teve a sua aposentadoria compulsória só por ter se colocado contra o judiciário? Onde você estava quando o Constantino e eu perdemos nosso passaporte, tivemos nossos bens bloqueados, nossas redes sociais bloqueadas? Ou mais, onde você estava quando o Oswaldo Eustáquio e tantos outros? Onde você estava quando isso aconteceu? Essa é uma pergunta justa de ser feita. E dá para ir além. Dá para ir além. Dá para culpá-los. Porque, de fato, eles são culpados. Todos esses que se calaram, Estadão, com a sua opinião do Estadão, né? Todos esses que se calaram durante esse tempo todo são culpados. Eu gosto que a igreja classifica dois tipos de pecado. O pecado da comissão, que é o que o Alexandre está fazendo, mas há também o pecado da omissão. A Bíblia fala sobre isso. O Jordan Peterson tem uma frase bacana que eu gosto demais, que é: se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Eu coloco essa frase, dá vontade de emoldurar aqui no meu escritório, no meu estúdio. Aliás, que alegria ver o Jordan Peterson fazendo tanto sucesso no Brasil. Que alegria. Um país que tem Jordan Peterson enchendo o ginásio é um país para o qual dá esperança. Mas nesse sentido, toda a imprensa, todos os tucanos, todos esses caras são culpados pela situação que nós nos encontramos. Isso é absoluta verdade. Mas eu não posso deixar de pensar. Se eu agir dessa forma, como é que a gente vai derrotar esse regime atual ditatorial se a gente ofender a todos os novos críticos que aparecerem? Se em vez de... Quem manda tanta mensagem assim no meio do programa? São os patronos. Os patronos aparentemente não estão vendo o Paulo Figueiredo Show, porque estão mandando mensagem, me marcando em mensagem no grupo. A pergunta é: qual é a estratégia por trás de quando alguém se posicionar contra alguma prática do Alexandre, em vez de eu exaltar essa pessoa, eu iniciar uma crítica, uma reclamação, uma lembrança, colar na pecha dele o título de culpado, justamente por ela ter escalado, ou defendido até, em alguns casos, as práticas ditatoriais. Houve dessas pessoas que defenderam as práticas. Tem aquele movimento inexpressivo lá de político de São Paulo, que eu não vou nem citar o nome mais, porque as pessoas não sabem o que representa, que pediram prisão censura do Paulo Figueiredo, prisão do Alan dos Santos, e agora estão, meu Deus, o Alexandre. E a gente vê, mas o que eu ganho me posicionando contra essas pessoas? Porque afinal, o que eu espero? Espero que surja no Brasil uma casta de conservadores burquianos, puro sangue, que vai refundar a nação como os pais fundadores americanos fizeram no século XVIII? Spoiler.
Não vai acontecer isso. E eu digo a vocês que sozinho nós vamos continuar a ser esmagados. Então, o que mais me importa nesse momento? Mostrar que nós estávamos certos desde o início e eles estavam errados? Ou me importa restabelecer um mínimo de normalidade no país? Então, criticar aqueles que se deram conta tardiamente do problema ou que simplesmente passaram para o lado de cá por conveniência, justamente porque essa relação custo-benefício do Alexandre se tornou negativa, criticar essas pessoas me ajuda de que forma? Ou nos ajuda no Brasil? Talvez me ajude. Talvez me ajude. E eu digo a vocês, essa história me parece pura vaidade. Essa postura é uma postura de vaidade. Essa história do eu tinha razão e vocês estavam errados. Se isso não é com o objetivo de gerar uma mudança de postura do outro lado, é inútil, é pura vaidade. E eu faço essa reflexão honesta porque eu mesmo sou culpado dessa posição. Eu me sinto o tempo inteiro tentado a agir dessa forma. Aliás, a gente vai ver isso aqui no programa de hoje, com muito mais frequência do que eu gostaria. Mas eu, pelo menos, tenho tentado evitar essa sedução, né? Eu sempre cito o Al Pacino, no Advogado do Diabo. O John Milton fala vaidade. Definitivamente o meu pecado favorito. Então, eu coloco a bola no chão, eu digo assim, eu não escondo. A gente tem apenas um objetivo. Eu, pelo menos, eu tenho esse um objetivo. Não envolve o Bolsonaro, para surpresa de muitos. Meu objetivo é restaurar a liberdade de expressão no Brasil. Todo o resto é secundário. Eu acho isso uma questão de sobrevivência. Então, todo mundo que concordar criticando o regime passa a ser meu aliado e passa a ser bem-vindo. Já os que forem contra a liberdade de expressão, estes precisam ser destruídos. Completamente destruídos, obliterados, por uma questão de legítima defesa. Ora, o diálogo pressupõe dois logos, duas ideias. Se eu não posso falar, eu não posso defender mais transparência eleitoral, não posso defender urna, não posso defender Bolsonaro, não posso defender nada, não posso defender melhor ação no Rio Grande do Sul. Então quem precisa ser destruído? Esses Felipe Netos da vida. Porque esses caras, ou os Lulas, etc., esses caras, ou os Alexandres, esses caras, ou o Jorge Soros e os seus lacaios, os financiados por eles, como a própria pessoal da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, como eu mostrei, aliás, no Twitter, recebendo doação do Jorge Soros também, o mesmo Jorge Soros que financiou as ações do TSE, né? Não as ações do TSE, mas os grupos que apoiaram as ações do TSE, para ser mais preciso nas minhas palavras, que financia as pautas anticristãs no Brasil, como a gente mostrou no programa de ontem. Esses caras precisam ser destruídos. Os demais não. Os demais não, porque no final das contas, eu me pergunto a vocês, e eu acho realmente muitos comentaristas políticos, e eu não estou citando aqui ninguém especificamente, porque vários são meus amigos, pessoas de bem, com o melhor no coração, mas completamente sem qualquer senso prático de melhora da realidade. Falta conhecimento militar, porque ninguém venceu guerra nenhuma sem se unir a algum grupo que outrora eram adversários. E muitos dos quais serão novamente adversários no futuro. É claro que o exemplo mais clichê disso é o exemplo do Churchill se unindo ao Stalin, que era, até pouco tempo antes, né, da aliança, o Hitler era aliado da União Soviética, o pacto Molotov-Ribbentrop. Né? E, no entanto, Stalin a Segunda Guerra Mundial não teria sido vencida sem o desgraçado, sanguinário,
pior talvez do que o Hitler em alguns aspectos, que era o Stalin. E depois acabou a guerra, aquele negócio, a gente sabe que esse cara não vale nada e aturamos, sei lá, 50 anos de Guerra Fria. Cada dia com o seu problema. Não existem soluções, apenas escolhas. E os exemplos são muitos. A gente pode ir para a Revolução Americana, que uniu várias vertentes aqui. Pô, se você pensar o que o Benjamin Franklin tinha a ver de pensamento com o John Adams, ou o que o Hamilton tinha a ver de pensamento com o Thomas Jefferson, eram pessoas, pluralidade absurda de pensamentos, e até a força estava nessa pluralidade. Quebraram o pau, mas se uniram contra os ingleses. E a esquerda faz isso o tempo inteiro, com maestria, melhor do que nós. Né? Ora, vocês acham que o PT voltou ao poder como? Com uma união com seus antigos adversários. Interesses distintos para derrotar o Bolsonaro, se livrar do Bolsonaro. Gente, não é possível. Vocês não lembram que o impeachment do Alexandre de Moraes era pedido pelo Partido dos Trabalhadores? O Partido dos Trabalhadores pediu o impeachment do Alexandre. E hoje, essa gente que está no poder, quando a gente começa a ver as tensões com o pessoal da cultura, com as tensões com o mercado financeiro, é porque essa foi uma união de saco de gatos contra um objetivo comum. E nesse sentido, o Bolsonaro foi, assim como o Trump uma bênção no sentido de, para a esquerda, no sentido de que, assim como ele é um símbolo para a direita, ele também foi um símbolo de união para as diversas vertentes da esquerda e até da centro-esquerda. E nós só tivemos sucesso derrotando esses caras quando a gente teve uma postura mais aberta. Em 2015 a gente não falava, não, você quer o impeachment da Dilma, mas você antes já defendeu o PT. Então, vocês sabem que quem pediu o impeachment da Dilma foram juristas de esquerda, né? Nós nos livramos do PT com o establishment, com a Rede Globo do nosso lado, com o PMDB do Eduardo Cunha, o partido que era vice da Dilma. Michel Temer estava do nosso lado. Foi assim que a gente ganhou. Em 2018, e assim que a gente impediu que o Brasil tivesse virado uma Venezuela naquele momento. Ai, mas Paulo, um monte dessas pessoas não são flor que se cheire. Pô, tá verdade. A gente também venceu a eleição de 2018. Eu digo a gente, né? O Bolsonaro venceu a eleição de 2018. O Brasil venceu as eleições de 2018, se unindo com um monte de gente. Inclusive esse grupo político lá de São Paulo, que era relevante na época, com Sérgio Moro. Só tem esse jeito de ganhar, gente. Tem uma alternativa. Mas ela só funciona se a gente já estiver no poder. Que é a alternativa dos expurgos. A gente expurga todo mundo que não está conosco. A gente cria um selo invisível de quem é raiz. Normalmente é uma coisa meio que tem que jurar fidelidade, porque essas pessoas, elas são aquelas que, se você olhar, você nunca viu ela criticando o Bolsonaro em nada. E o que eu acho estranho, porque, porra, significa que o Bolsonaro é perfeito para elas? Então elas mostram muito que elas fazem parte do grupo, tem um senso de fidelidade e tal, muito forte. E volto a dizer, pessoas boas, pessoas que eu gosto, só que eu acho que elas estão erradas. Esse negócio de expurgar quem não é puro sangue, quem não tá dentro, furada. A gente tentou fazer algo assim em 2019, quando o Bolsonaro entrou no poder. Eu sou velho o suficiente para me lembrar, eu tenho mais de 5 anos de idade. Quando naquele momento qualquer um que criticava era linchado, era uma máquina de linchamento, que não vinha de gabinete do ódio, não. Vinha do sentimento, de senso de identidade, do qual a gente já falou aqui, senso de pertencimento, onde qualquer crítica era pau, 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 pau. O que a gente fez? A gente criou inimigo figadal para sempre. Gente que passou a trabalhar com todas as forças contra. Eu não acho que foi um movimento inteligente.
Ah, mas Paulo, tudo certo. As pessoas a gente pode receber a todos. Tudo bem a Lígia, mas ela tem que mostrar arrependimento. Perdão exige arrependimento. Eu falo, pois bem, é verdade. Mas, em primeiro lugar, quem é você para saber se o arrependimento é sincero? Porque o arrependimento, do qual a Bíblia fala, ele não é um arrependimento para você. Ele é um arrependimento perante a Deus. É um problema entre a pessoa e Deus. E o arrependimento é em relação a Deus, não é a você. Por quê? Porque ele é o único capaz de julgar o coração dos homens. Se você quer um arrependimento público, aí isso é a respeito do seu ego. Não é a respeito do que realmente interessa. Porque, convenhamos, na prática, qual é a diferença se a pessoa se arrependeu mesmo ou não? Eu quero lá saber se a Lígia, a Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, se eles estão realmente arrependidos de apoiar o regime. Eu estou cagando. Eu quero que eles me ajudem a derrubar o regime. Na prática é isso. Ah, mas depois essas pessoas vão posar de que ajudaram e que vão enganar muita gente. Ora, se enganar é porque as pessoas deixaram de ser enganadas. E as pessoas são enganadas. Quem caiu em Moro? Quem caiu em Joyce? Quem caiu em Dória? Um bando de picareta de 2018. Você caiu, o problema é seu, pô. Mas como diz o Homer Simpson, esse é um problema pro Paulo de amanhã. Por enquanto, eu só não quero ver o nosso povo arrebentado. Enquanto eu tô cheio de razão aqui, porra, fazendo comentários políticos maravilhosos, porra, estamos com 17 mil pessoas já nos assistindo, e vamos ter mais ainda se as pessoas clicarem no like no botão da repostagem. Pô, tô fazendo os comentários, eu tinha muita razão, porra, parabéns. Porra, fulano de tal agora se arrependeu, falou arrependimento. Tá vendo? Você estava errado e eu estou certo. O que eu prego é só que depois que nós pudemos falar com liberdade novamente, como a gente podia há meros 5 anos, a gente pode fazer as nossas escolhas. A gente pode chamar a atenção para quem é picareta, como eu fazia. Como eu fazia com o Moro, como eu fazia com Dória. Agora, eu fiquei surpreso, eu tive uma boa surpresa nesse papo que a gente está tendo aqui, porque eu achei que essa minha posição era uma posição minoritária. Eu, muitas vezes, nos grupos de discussão, etc., eu tinha a impressão de que eu pensava assim sozinho. E aí eu fiz uma enquete no meu novo X, enquanto ele está durando, que teve 11.500 votos em 24 horas, eu vou botar aqui para vocês. E o que eu achei interessante, efetivamente aqui, foi para minha surpresa, é que a maioria esmagadora das pessoas, 76,6%, concordam com... Eu escrevi aqui mais ou menos o que eu falei aqui para vocês no ar. Uma versão mais curta, talvez. 76,6% concordaram, 12,8% só não concordaram e 10,6% foram honestos, dizendo que estão divididos. O que me deixou muito surpreso, porque eu vou explicar a razão da minha surpresa, é pelo fato de que nos grupos de discussão dos influenciadores da direita, eu participo de muito pouco, saio de quase todos, mas nos grupos, a posição majoritária não é uma posição, não é essa posição, não é a posição de receber aqueles que podem nos ajudar, mesmo apesar dos passados dele, dos pecados do passado deles. E isso me surpreende, porque mostra, eu sempre falo do descasamento da opinião da velha mídia para a opinião popular. Mas agora me parece estar havendo um descasamento entre a opinião dos chamados aqui influenciadores, escolhe o nome que você quiser,
da direita e a opinião popular. Eu ainda estou formando minha opinião sobre isso, mas eu confesso que eu me surpreendi. Mas como eu disse, eu sou absolutamente tentado, não pela parte boa, né? Como diz São Paulo, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero eu acabo fazendo. Eu acabo extremamente tentado a ter essa prática também. E a gente vai ver um exemplo agora aqui, justamente disso. Justamente disso. Deixa eu abrir uma notícia aqui para vocês. Deixa eu ver, cadê? Não posso deixar de ter uma certa satisfação. Difícil. Mais forte do que eu. Olha essa notícia aqui. Aliás, antes eu peço a você um segundo, antes que eu fale aqui das Forças Armadas, e vou falar já sobre o Chris Smith e a ida dele ao Brasil, sobre o convite que o Senado fez para ele. Mas eu peço a você um minuto para você curtir o programa, aperta o botão da repostagem, se você está assistindo pela rede do Elon Musk, e vê se você está inscrito no canal. Isso é muito legal. Vê se você está inscrito, porque eu sempre me assusto em ver que 35%, 40% das pessoas que estão assistindo o programa não estão inscritos no canal. Então, no canal do Fio Diário que está passando, se inscreve no canal. Canal da TV Flórida, se inscreve no canal. Canal do Paulo Figueiredo Show, se inscreve no canal. Importante reforçar aqui, tá? Toda essa discussão que eu tive agora não tem absolutamente nada a ver com fulano, beltrano, fulano ou beltrano. Às vezes vocês veem divergências no Twitter, vocês acham que tem treta, mas não tem. Algumas dessas pessoas são pessoas que eu amo. Nem sempre essas pessoas lidam bem com divergências. Eu lido. E eu gosto de dar nome aos bois. É que tem certos momentos onde eu, por exemplo, não estou aqui discutindo com uma pessoa, estou discutindo com uma posição. Eu estou contrapondo uma posição. Sobre a notícia, vamos ler aqui, ó. Lembrando todas essas notícias, o site do Paulo Figueiredo Show estão aqui na descrição, onde você tem todas as principais e melhores notícias para você assistir. Essa aqui foi muito divertida, porque diz aqui, ó: Fernando Soares, ex-chefe de Estado-Maior, afirmou que a reforma da Previdência Militar, abre aspas, está sendo tratada sem a profundidade necessária. O general da Reserva, José Santana Soares e Silva, ex-chefe do Estado-Maior, disse nesse sábado que a reforma da Previdência dos Militares é, abre aspas, um bom passo se o governo Lula quiser acabar com as Forças Armadas. Na avaliação do Soares, a reforma dos militares está sendo ventilada a partir dos dados mentirosos. Acho que o assunto está sendo tratado sem a profundidade necessária, dados mentirosos e sem levar em consideração as características diferentes da profissão militar. Se quiserem acabar com as Forças Armadas, um bom passo é essa reforma da Previdência. O militar foi para a reserva em abril de 2024, depois de concluir o tempo na carreira previsto. Então, General Soares, talvez vocês na audiência não lembrem do General Soares. Mas, salvo engano, e eu peço desculpas aqui desde já se eu tiver enganado, o General Soares é aquele de quem eu fiz esses tweets, que vocês não podem mais acessar no X, exceto se tiverem VPN. Vamos lá, 29 de novembro de 2022. Lembrando, meu Twitter funciona normalmente, é só você ter VPN ou estar fora do Brasil, tá? E esse novo, eu tenho agora o P Figueiredo BR, @PFigueiredoBR, que está no ar, não sabemos por quanto tempo. Mas está aqui, ó. Recebi essa mensagem de oficiais atribuída ao General Soares, eu disse em 2022, na época ele era comandante militar do Sul. Alertem aos seus subordinados que a adesão a esse tipo de iniciativa é inconcebível. Eventuais adesões de militares da ativa serão tratadas no âmbito do CMS, na forma da lei, sem contemporizações. Nesse momento, o que ele está falando foi de um abaixo-assinado que aconteceu entre militares da ativa, que eu noticiei nos Pingos nos Is, reclamando do problema institucional que o Brasil vivia naquele momento. Imediatamente, em vez do general apoiar um movimento desse, o que o general fez foi saiu do lugar dele para criar uma ordem de disciplina.
Só que ele não parou por aí, não. Tá aqui, ó, General Soares, comandante militar do Sul. Isso em 3 de dezembro. Obrigado pela menção a mim na reunião com a tropa, nesta sexta. Seus comandados têm tanto apreço pelo senhor e sua frouxidão que vieram vários me dar detalhes do que foi dito, que terei prazer em compartilhar com o Brasil em vídeo. Selva! Porque depois de eu ter noticiado isso que foi dito pelo general Soares, ele veio me esculhambar numa reunião com a tropa, naquele momento. Então eu lembro bem de quem é o general Soares. Não é que eu não lembro. Mas será, general, que o senhor percebeu agora que o Lula quer acabar com as Forças Armadas como a gente conhece? Pô, é mesmo, general? Caramba, pô, o senhor é muito sagaz, cara. Vamos ver outras notícias sobre as Forças Armadas, já que a gente está falando sobre o assunto? Vamos ver outras notícias aqui, peraí. Ah, essa aqui é bacana. Exército constrói casa milionária para oficial general da ativa. 4 quartos, suíte e cômodos simples. Tá aqui, ó. 3.566.000. Uma casa de 600 e poucos metros quadrados. 4 quartos, 4 suítes e 3 quartos pro general. Aqui, ó, bacana. Mas não é essa notícia que eu queria abrir, não. Queria abrir essa aqui, ó. Estados Unidos prometem embargos se venda da Avibraz à China se concretizar. Generais querem avançar com o negócio. Os Estados Unidos estão ameaçando impor um embargo à empresa brasileira Avibraz Aeroespacial, caso ela finalize a venda de 49% de suas ações para a estatal chinesa Norinco. A Avibraz, que enfrenta dificuldades financeiras, está em recuperação desde março de 2022, tem 600 milhões de dívida. A aquisição possível pela Norinco preocupa os Estados Unidos devido ao risco da China obter acesso à tecnologia militar americana sensível. O embargo impediria a Avibraz de utilizar produtos americanos, o que teria um impacto significativo, já que muitos de seus sistemas dependem da tecnologia dos Estados Unidos. Um exemplo, e é um dos melhores programas que o Brasil tem, que é o Astros, que é um sistema de foguetes do Exército Brasileiro. Utiliza comunicações da empresa americana Harris Corporation. Sem esses componentes, a continuidade de diversos programas militares brasileiros ficaria comprometida. São sete empresas americanas como fornecedores da cadeia produtiva. Essa empresa, que é uma das poucas empresas brasileiras militares com alguma tecnologia relevante, o governo Lula está fazendo de tudo para vender para a chinesa. E se você não sabe, as empresas chinesas são todas braços do Partido Comunista Chinês. Todas. E o Brasil está indo lá. Né? Então, qual é a minha tentação? A minha tentação é pensar assim: seus filhas das putas, seus generais filhas das putas. Porque, desculpa, eu falo para não falar palavrão, mas não tem outro nome para um troço desse. Essa é a minha tentação. Vocês causaram isso. Vocês causaram a destruição da instituição mais respeitada do país. Vocês estão arrumando um embargo para as nossas Forças Armadas. Não esses, especificamente da Avibraz, não. No pacote de sanções do Brasil tem sanções contra as Forças Armadas do Brasil. Vocês jogaram no colo da China o Brasil, onde, aliás, estava 2 semanas atrás chupando o saco deles, do Partido Comunista Chinês, o comandante do Exército, dizendo que o Brasil tem que aumentar os laços com a China. Mas, né, eu vou tentar fazer aqui, porque isso que eu falo que para vocês é difícil para mim também. Mas eu vou tentar fazer o que eu prego aqui. E vou fazer um apelo a todos os militares da ativa, principalmente, sempre respeitando
os poderes devidamente constituídos, tem que fazer esse disclaimer, mas todos os militares têm que realizar os movimentos internos para proteger a sua instituição enquanto ainda tem alguma coisa. Essa reforma da Previdência é um passo para destruir as Forças Armadas. Você acha que o cara queria o quê, pô? Mas se vocês estão acordando agora, General Soares e outros, principalmente os da ativa, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Façam parte da solução. Senão vai estar todo mundo falando mandarim. Tem que ler, começando a ler manual em mandarim daqui a pouco. Pois bem, vou me limitar a falar só isso sobre esse assunto. Porque eu ainda tenho 2 assuntos. Porque eu também não quero tirar esse canal do ar por enquanto. Ou esse canal, eu quero derrubar o canal do Fio Diário, da TV Flórida. Vamos falar do Chris Smith? Uau, 19 mil pessoas, vamos a 20? Vamos a 20, como é que tá a audiência? Eu sempre tenho curiosidade, às vezes eu esqueço de abrir aqui o programa. Como é que tá a audiência da Jovem Pan nesse momento, hein? Eu faço essa curiosidade porque sou uma pessoa competitiva. Pô, não é possível, 3 em 1, 1.000 pessoas assistindo? É isso mesmo? 1.000? Alguém me diz no chat se eu tô vendo errado. 1.000 pessoas assistindo? Não é possível, isso aqui não é possível. 1,5 mil, tá começando, o programa começou agora. Vamos ver CNN Brasil. 7,4 mil. Porra, e Paulo Figueiredo Show? Caramba. Os tempos mudaram. Vamos falar aqui sobre a notícia do Chris Smith. Vou utilizar uma notícia do site do Paulo Figueiredo Show. Tá aqui, ó. Senador Girão, grande senador Girão, aprova a convocação do deputado americano Chris Smith para audiências no Senado brasileiro. Aliás, deixa eu quebrar o protocolo aqui. Deixa eu ver se eu acho uma imagem para mostrar para vocês. Porque os louros têm que ser dados, né? Os louros têm que ser dados. Deixa eu ver se eu consigo aqui jogar isso no ar para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Calma que eu estou operando aí no programa sozinho. Isso vai durar pouco tempo, mas por enquanto não é isso aqui não. Pô, cadê essa porcaria? Tá aqui, isso aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui são os deputados, os senadores Girão e Magno Malta almoçando, estavam do meu lado, na porta do gabinete do Chris Smith, em janeiro. Tá aqui, ó, porta do gabinete, a gente estava almoçando às 5 horas da tarde, um hambúrguer, sentados num caixote. Então vocês pensam que vir aos Estados Unidos é glamour, né? É maravilhoso. Eu estava tirando a foto comendo também, eu só estava comendo um hambúrguer sem pão, sentado no caixote, eu e o coronel Gerson Gomes. E foi aqui que nasceu a audiência. Então, tem que ser dado os louros ao senador Girão, que é um ser humano absolutamente espetacular. Um ser humano que não existe na política. O senador Magno Malta também. O senador Girão, como ser humano, é uma pessoa que não existe na política. Então tá aqui, senador Girão aprova a convocação do deputado americano Chris Smith para audiências no Senado brasileiro. O senador Girão aprovou 3 requerimentos para a participação do deputado americano Chris Smith em audiência pública no Senado brasileiro. As audiências têm o objetivo de esclarecer denúncias e debater situações emergenciais que envolvem violações de direitos e questões humanitárias graves. Então você tem audiência sobre as prisões da Polícia Federal em 6 de junho de 2024. Tem a situação dos presos no dia 8 de janeiro. Você tem a questão do tráfico humano. E eu vou dizer para vocês aqui, eu vou colocar para vocês em primeiríssima mão, porque ninguém teve acesso.
o convite já chegou ao deputado Chris Smith. Se você não sabe quem é o deputado Chris Smith, ele é o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos Globais da Casa dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos. Então, quem trata de direitos humanos fora dos Estados Unidos, né? Justamente o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos Globais. Quem avalia violações para preparar legislação de sanções, etc., etc., é o Chris Smith. E já mostrei aqui no programa, não tem nada de trampista, pelo contrário, muitas vezes ele vota até mais de acordo com a esquerda americana do que com a direita. Mas violações de direitos humanos é um assunto consensual. E realmente, a ida dele ao Brasil é um passo absolutamente significativo. E está aqui o convite feito. Está aqui para vocês. Vou ler. Prezado deputado Chris Smith, né? Representative Chris Smith. Espero que essa carta o encontre bem. Escrevo para estender-lhe um convite formal para visitar o Brasil. Esse convite vem após a aprovação formal pelo Senado brasileiro de um requerimento para tê-lo como orador principal em 3 audiências públicas nas comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública. O objetivo principal dessa carta é convidá-lo ao Brasil e iniciar o processo de organização da sua vinda. Nosso Senado reconhece sua notável experiência como atual membro do Congresso dos Estados Unidos e presidente da Comissão de Saúde Global, Direitos Humanos e Organizações Internacionais. Acreditamos que suas perspectivas seriam inestimáveis para nossas próximas discussões sobre questões de direitos humanos no Brasil. Essas audiências visam abordar e esclarecer preocupações críticas de direitos humanos em nosso país. Sua participação enriqueceria enormemente a profundidade e amplitude dessas importantes conversas. Se você estiver disposto a aceitar esse convite, ficaríamos ansiosos para coordenar as datas que se adequam à sua agenda. Estamos flexíveis e preparados para nos adaptar à sua disponibilidade para garantir que a sua visita seja o mais conveniente possível. Sua dedicação contínua aos direitos humanos e sua experiência em relações internacionais fazem de você um convidado ideal para esses procedimentos. Além disso, sua visita serviria para fortalecer a parceria de longa data entre o Brasil e os Estados Unidos, que já se estende por 2 séculos. Ficaríamos profundamente honrados com a sua aceitação e esperamos a possibilidade de recebê-lo no Brasil. Por favor, nos informe se precisar de informações adicionais ou tiver alguma dúvida sobre esse convite. Atenciosamente, senador Eduardo Girão, da República do Brasil. Vocês já imaginaram o impacto que uma visita dessas teria no Brasil? Esse é o mesmo congressista que está esperando pacientemente uma resposta do Alexandre de Moraes sobre as violações no Brasil. É o mesmo. Talvez com a vinda dele venham outros. Já imaginaram o quão constrangedor para o Alexandre de Moraes seria um homem desse sentado dentro do Senado numa audiência pública sobre violações de direitos humanos? Não é pouca coisa, não. E eu vou dizer algo que me foi dito diretamente pelo Chris Smith. Ele tá louco para ir ao Brasil. Eu não sei se vai ser agora. Difícil saber a agenda desses caras. Ele tem eleição daqui a 4 meses, eu acho, pouco menos. Novembro, né? Tem eleição. Então pode ser que ele não consiga vir para o Brasil agora. Mas eu tenho a convicção de que ele vai. E digo mais. Eu tenho certeza que a Câmara vai aprovar requerimentos para ele também, se ficar confirmada a ida dele ao Brasil. Eu não deveria, mas eu não me contenho, porque eu gosto de compartilhar notícias que eu acho boa com vocês. Mas hoje eu soube, pelas minhas fontes, e quem não acreditar que eu tenho fonte dentro do Congresso dos Estados Unidos a essa altura tá doidão, né? Eu ouvi dizer que estão sendo preparados
ofícios para serem enviados diretamente para a Câmara dos Deputados e para o Senado do Brasil. Não mais só para o Alexandre. A ideia é que o Alexandre não vá responder esses ofícios e que então sejam interpelados, questionados, intimados a Câmara e o Senado do Brasil num futuro próximo. Ao menos é o que dizem as minhas fontes. E isso é gigantesco. Porque a ideia por trás disso é que ninguém possa alegar que não sabia do que estava acontecendo e que não sabia que os Estados Unidos estavam preparando legislação a esse respeito. Eu não sei nem se a carta vem do Chris Smith. Talvez venha de outro parlamentar. Tudo isso é base, é construção da legislação de sanções contra o Brasil. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco vão ter a oportunidade de falar. Vão ter oportunidade de explicar, por exemplo, por que o Daniel Silveira está preso. Vão ter oportunidade de explicar as violações de liberdade parlamentar. Vão ter oportunidade de explicar, responder uma pergunta honesta. Tem alguma CPI, um pedido de CPI com um número de assinaturas suficiente que não foi aberto sobre a atuação de abuso de autoridade? E aí, Lira? Tem? Vai responder o que pro Chris Smith? Não adianta se esconder embaixo da cama. Depois vai ficar sem poder viajar, não sabe por quê. Pacheco, tem pedido de impeachment pendente? Com assinatura de mais da metade dos membros do Senado? É isso mesmo? Tem pedido de impeachment pendente na gaveta? Sentou em cima por quê? Eu acho que vale explicar. Enquanto o senador Marcos Duval ficou 1 ano sem rede social, aconteceu isso? Teve busca e apreensão em casa de senador? Só porque ele falou mal do Alexandre? Isso aconteceu, senador Rodrigo Pacheco? Eu acho que são perguntas boas para a Comissão de Direitos Humanos, para o Comitê de Direitos Humanos, fazer em relação ao Brasil. São coisas boas para serem abordadas também durante a visita do Chris Smith. E eu falo para vocês, de novo, não tem glamour. Não tem glamour. O pessoal gostou da foto do comendo hambúrguer no caixote? Para fazer justiça aqui, ó. Vou botar na tela também. Eu, ó, sem pão, hambúrguer sem pão. Eu, Gerson Gomes, na dieta carnívora. E o Magno Malta. E essa foto que a gente tirou foi justamente o senador Girão. Tem glamour. É trabalho duro. Agradeço aí o parceiro de primeira hora, esses parceiros aí de primeira hora, junto de tantos outros, foram muito, muito importantes. Mas eles não são os únicos parceiros importantes. Sabe quem é um parceiro fundamental? Você que está de casa. Você que está me assistindo. Você é um parceiro fundamental para que isso aconteça. Eu não seria capaz de continuar exercendo a minha atividade se não fossem os meus apoiadores. Se não forem aquelas pessoas que garantem que eu continue fazendo o meu trabalho, mesmo aqui com febre. Você tem 2 formas de me apoiar. As 2 são única e exclusivamente através do meu site paulofigueiredoshow.com. Você pode entrar aqui no link da descrição, www.paulofigueiredoshow.com, e você tem 2 formas de me apoiar. Você pode ser meu apoiador normal. Se você usar o cupom de desconto aqui, vai ser menos de $5 por mês no plano anual, ou um pouco mais de $5 por mês no plano mensal. Sempre digo, porra, você está me dando uma promoção do Big Mac, cara. Nem isso. Quanto é que tá? Responda aí no chat, quanto é que tá a promoção do Big Mac no Brasil? Aqui nos Estados Unidos está quase R$50. Quase $10. Em alguns estados tem promoção do Big Mac que é $18 nos Estados Unidos. Você vê a inflação do Biden. Mas você me ajuda com bem menos do que uma promoção do Big Mac aqui nos Estados Unidos. Quase todo mundo pode me apoiar e você ganha acesso aos conteúdos exclusivos do meu site por enquanto. A outra alternativa é você se tornar meu patrono Gold. Os patrono Gold, essa é a minha tropa de elite.
tem me dado enorme prazer. São pessoas que estão num patamar diferente da vida, estão bem-sucedidas, ganharam dinheiro, Deus abençoe que essas pessoas estejam bem, viajando, com carro importado, etc. E elas falam, pô, $50 por mês não vai fazer essa diferença toda no meu orçamento. Deixa eu apoiar o Paulo Figueiredo aqui de forma mais robusta. Deixa eu carregar para várias pessoas que não podem apoiar. E essas pessoas, o bom é que essas pessoas a gente começa a estabelecer uma mão dupla. Hoje a pauta desse programa surgiu do nosso grupo de patronos que está aí bombando, do Paulo Figueiredo Show. São pessoas que a gente troca, tem discussões profundas. Amanhã nós teremos a nossa reunião de Zoom, que acontece todo mês, que não é de Zoom, a gente faz no Google Meet, mas é uma reunião onde todos nós conversamos. Os patrões vão receber hoje o convite para a reunião amanhã, às 6 horas da tarde do Brasil. Você pode se tornar um patrono hoje e amanhã participar da reunião. Ou se você não pode, se é muito puxado para você, e eu entendo que seja muito puxado para a realidade brasileira da maioria das pessoas, torne-se um apoiador. Se eu tiver milhares de apoiadores, infelizmente o número ainda é baixo, mas se eu tiver milhares, eu vou poder fazer muito mais. Daqui a 15 dias tem mudança no Paulo Figueiredo Show, melhora dos equipamentos, melhora do estúdio, etc, etc. Eu também estou sempre buscando fazer o melhor para você. Não posso deixar de falar sobre o outro assunto que me deixa animado. É um programa de boas notícias hoje, né? O programa tá para cima, né? Militares acordando sobre a situação nas Forças Armadas, os jornais brasileiros acordando sobre a situação do Brasil, né? Senador Girão convidando Chris Smith para o Brasil. Pô, só notícia boa. Mas eu tô animado também para quinta-feira. Se você não está sabendo, na quinta-feira o Trump e o Biden vão se reencontrar num debate da CNN. E é a primeira vez que isso acontece em muito tempo. Na quinta-feira, então, tem debate Trump versus Biden na CNN. Foi até uma pena que o Robert Kennedy Jr. não entrou no debate por um pentelinho ali, mas ia ser legal ele também bagunçando com as ideias dele meio loucas o debate. Ia ser muito legal. Mas muita gente não entendeu ainda qual o objetivo desse debate. Por que esse debate está acontecendo? O objetivo desse debate acontecendo agora em junho, as eleições são em novembro, está muito cedo. Mas por que está acontecendo agora? O objetivo é simples, é ver se o Biden está ou não babando na gravata. Multiplicaram, são muitos os vídeos de gafes do Biden, tendo dificuldade de andar, de entrar no carro, perdido no palco, perdido na sessão de fotografia, sem conseguir completar as próprias frases. Muitos os vídeos estão se multiplicando. E os democratas estão preocupados. Eles acreditam, a campanha do Biden acredita, que se eles mostrarem que o Biden tem condições de igual para igual de enfrentar o Donald Trump, que esse está afiado, eu tenho visto aí ele falar de improviso, até pessoalmente está afiado, tive com ele pessoalmente, está voando, 100%. Se o Biden tiver condições de enfrentar ele de igual para igual, ele talvez afaste um pouco desse grande problema que ele tem, que é a percepção de que ele está babando na gravata. Agora, se ele chegar lá, tropeçar, começar a ficar perdido e tomar um pau do Trump, dá tempo ainda dos democratas mudarem de candidato antes da convenção em agosto. E é por isso que o debate está acontecendo agora. E o histórico do Biden contra o Trump em 2020 é bom. Teve um debate que foi mais equilibrado, mas teve um outro debate que o Biden foi bem melhor que o Trump. Eu, Paulo, estou torcendo para o Biden ir minimamente bem. Eu estou torcendo muito para o Biden ir minimamente bem, porque eu não quero que os democratas troquem o candidato. O melhor candidato para o Donald Trump derrotar é o Joe Biden. Então, o nego vai encher os cornos do Biden com o coquetel do diabo, né, de remédio. Lá no Rio, não deve ter mais, mas antigamente no Bibi Lanche tinha Bibi Sucos, tinha a bomba baiana, que a gente, chegava de ressaca, 6 horas da manhã, tinha enchido a cara, a gente chegava no Bibi Suco e tomava uma bomba baiana para trabalhar. Eu não sei nem o que tinha naquele negócio.
Devia ter metanfetamina. Mas você saía, porra, né? Antigamente o Angu do Gomes. Se tomar um negócio desse, porra. Né? Então o nego vai dar uma bomba baiana pro Biden. Eu tô brincando aqui, porque dizem que o coquetel que o Biden toma custa mais de $100 mil quando ele tem um negócio desse. E aí você consegue melhorar a resposta cognitiva e tal. Só que o engraçado dessa história, e toda a história envolvendo o Trump tem sempre um aspecto, porra, muito engraçado, é que o Trump malandramente foi lá e se ofereceu para fazer um antidoping antes do debate. Antidoping, a gente chegou na fase de que tem antidoping antes dos debates presidenciais. Antidoping. Então, vou ler aqui a notícia rapidamente. Trump se oferece para fazer teste de drogas antes do debate de Biden se concordar. O ex-presidente Donald Trump se ofereceu para realizar um teste de drogas antes do debate de quinta-feira, desde que o presidente Biden também concorde. O Trump fez não um tweet, né, porque ele não posta no Twitter, mas na Truth Social. Teste de drogas para o corrupto Joe Biden? Trump escreveu em letras maiúsculas. Eu também concordo imediatamente com um. O ex-médico da Casa Branca, que hoje é um deputado do Texas, exigiu numa carta na semana passada que o Biden se submetesse a um teste antidrogas. Ou seja, se o médico da Casa Branca, cara que era médico da Casa Branca, está dizendo isso, se o médico da Casa Branca está dizendo que o cara tem que tomar um teste antidroga, é óbvio que o cara vai entrar... Porque o cara está dopado, o médico sabe o que está dizendo. Como devo lidar com ele? Devo ser duro e desagradável e simplesmente dizer você é o pior presidente da história? Ou devo ser gentil e calmo e deixá-lo falar? Trump perguntou à multidão durante seu comício do Temple University no sábado. Trump disse à Fox News que não está preocupado com os preparativos de Biden para o debate e se sente confiante em sua própria capacidade. Bom, eu acho que se ele se preparar, ele ficará bem. Então ele esquecerá tudo cerca de 1 hora depois da preparação. Vamos ver o que acontece. Agora, essa preparação ao que o Trump está se referindo, né, é porque eu acho que pior do que a questão do doping, o que tem é o fato de que o Biden muito provavelmente já recebeu todas as perguntas do debate. O Biden está se preparando com o doping, mas ele tem acesso a todas as perguntas. Por que eu acho isso? Paulo, isso é uma acusação leviana? Eu me pergunto, é leviana eu dizer que a CNN vaza informações, as perguntas do debate? Não, peraí, deixa eu recordar é viver. Porque tá aqui, o Wikileaks expôs que a dona Brasile, que vazou as perguntas de um town hall nas eleições contra Hillary Clinton. Tá aqui o e-mail onde a dona Brasile tá aqui dizendo, olha, essa é uma das perguntas direcionadas amanhã que você vai ter. Então, que democratas recebem da CNN as informações, as perguntas de antemão, não é dúvida. O que é dúvida é se isso vai acontecer também nesse debate. Como eu suspeito, tenho a suspeita legítima de que aconteceu a mesma coisa com o Lula na sabatina do Jornal Nacional. E até mesmo no debate. Eu não duvido nada que isso tenha acontecido. Eu não duvido. Se você duvida, aí é com você. Não estou dizendo que aconteceu, porque eu não tenho como afirmar, a gente não tem um Wikileaks que tenha vazado, mas você responda aí no chat se você acredita ou se você não acredita. Pois bem, peço mais uma vez àqueles que podem, apoiem o meu trabalho, link na descrição, tomara que você se sinta sensibilizado. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo muito mais coisas, 2 formas para me apoiar. Vejo vocês na quinta-feira no Paulo Figueiredo Show. Espero que vocês tenham uma ótima terça-feira e quarta-feira. Até quinta. Figueiredo.